espero que você esteja bem. Eu estou aqui com compromisso comigo, de a cada 15 dias estar trazendo algumas reflexões sobre os temas que estão aparecendo, também nas minhas experiências, através do meu trabalho, e também aquilo que nós estamos postando nas redes sociais. E hoje eu vou fazer algumas reflexões sobre a nossa carreira profissional. Então, para começar, é importante me referir aqui à questão do que a ciência nos traz hoje. Eu digo que nós vivemos uma época maravilhosa porque nós temos acesso a muitas informações. O conhecimento está disponível, claro, precisamos garimpar um pouco, muitas vezes, aí na internet, mas ele está disponível. Então, quando nós falamos de um tema, nós temos várias áreas estudando aquele assunto, né? Nós vamos ter a psicologia, nós vamos ter a biologia, nós vamos ter a antropologia, a sociologia, a economia, a administração, quer dizer, todas as ciências, né, elas estão ali fazendo a sua percepção sobre aquele assunto. E somos nós que vamos fazer esse ajuste. O que nós vamos precisar de cada uma delas para estar organizando a nossa vida? Porque nós somos singulares, isso nós já sabemos. Cada pessoa é única. Então, por mais que você tenha ajuda externa, é você quem decide como você vai estar conduzindo aquele assunto. Quando nós vamos falar de carreira profissional, claro que vai começar aí com a definição de propósito de vida. O que você quer deixar de legado para as pessoas queridas? Então, nessa construção, você vai buscar qual é o seu talento. E aí, você vai escolher uma formação para que você possa escolher uma profissão ou uma atividade remunerada. Porque planeta Terra, nós vamos precisar de um pouco de dinheiro, conhecimento, credibilidade para fazer qualquer coisa. Mesmo para você ter atividades que nós chamamos imateriais. Nós vamos precisar da matéria, nós vamos precisar do material. E se nós quisermos ir um pouquinho para o esotérico, na realidade a matéria aqui, terceira dimensão, são recursos que nós temos. E aí, sim, recursos para um processo de aprendizagem. E nos ajuda, continuando por esse caminho mais esotérico, nos ajuda se nós refletirmos o que de fato tem valor. Onde nós podemos colocar nossa energia, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa esperança. Claro que naquelas coisas que perduram. E nós precisamos lembrar que a matéria, tudo é passageiro. E quando nós saímos daqui, e cada um vai buscar, né, a resposta, tá, de onde vim, para onde eu vou, nada da matéria vai, né? Isso nós sabemos. Agora, nós precisamos da matéria enquanto estamos aqui. E somos nós que vamos fazer esse equilíbrio. O quanto de matéria eu preciso? O quanto do material eu preciso e o quanto do imaterial eu preciso. Eu posso dar nome para o imaterial como espiritual ou como emocional, né? Enfim, como eu quiser dar. Por quê? Muitas vezes o nosso propósito ele vai estar ligado justamente a que tipo de memória eu quero deixar nas pessoas. E a memória é algo imaterial, mas muitas vezes eu vou precisar da matéria para isso. Então, feita essa ponderação aqui, vamos pensar na nossa carreira nesse momento. Nem sempre foi possível, né? Nós fazemos toda essa reflexão hoje, né? Com os adolescentes, nós já trabalhamos assim, quando eles estão num período ainda de decidir como vão dar continuidade à formação acadêmica, já os ajudamos nesse sentido, junto com os pais, né? Para que eles reflitam. Hoje, nós temos recursos, inclusive, né, para identificar quais são as nossas áreas de talento. Agora, mesmo você tendo esse conhecimento, é preciso fazer uma pesquisa interior e para isso também nós temos recursos para ver qual é a nossa missão. E nós vamos ouvir por aí, principalmente ligado, né, às religiões, às práticas religiosas, né, que dizem que Deus tem uma missão para cada um de nós. Mas, Jussara, não quero ligar isso com práticas religiosas, né? Mas é importante. E isso todos nós temos. Agora, nós precisamos garimpar aí dentro de nós. Então, definir aí qual é a nossa missão, né? O que realmente eu quero deixar, o que faz sentido para mim deixar, está ligado à nossa missão. Quais são os meus talentos? Né? O que eu percebo que eu faço bem? Agora, isso não quer dizer, porque eu faço bem, que eu não preciso estar sempre me reciclando, me renovando, me observando. Por isso
estar no aqui e agora, e a cada momento eu poder dar uma olhadinha quais as direções que eu estou tomando, é fundamental. É claro que quando nós estamos imersos numa atividade, isso é muito importante, né? Nós vamos estar ali de corpo e alma, nós não vamos estar nessa conexão, né, de observador de nós mesmos. Nós vamos estar ali. Agora, se precisar esse movimento, né, de observador de nós mesmos, nós precisamos também ter esse recurso. Opa, eu estou aqui numa interação, estou conversando com um colega de trabalho e percebo que não está indo pelo caminho que nós precisamos chegar, né, num acordo, numa conclusão, como vamos trabalhar junto, como vamos lidar com aquela situação. Essa presença, né, de eu, opa, eu já não estou me sentindo à vontade aqui, estou começando a ficar estressada, né, estou percebendo que o outro também está alterando a voz. Como eu posso conduzir para que isso termine de uma maneira que seja adequada? Porque essa interação, ela tem um propósito, que é resolver aquilo. Então, a interação é um meio para se resolver aquilo. Não é possível nesse momento, os ânimos não estão dando condições, opa, então eu vou agendar para um outro momento, eu posso falar assim, olha, eu percebo que aqui estamos aqui com uma discordância com relação a essa ideia, vamos pesquisar um pouco mais, eu proponho à tarde, tal horário, vamos voltar nesse assunto. Porque às vezes ali é um tempo realmente para você dar um jeito no emocional e organizar aí o mental, o cognitivo, né, para dar encaminhamento naquela direção. Eu dei esse exemplo, né, para falar que mesmo você tendo pontos fortes, talentos, o tempo todo nós precisamos estar atentos para ver se de fato nós estamos cumprindo a missão naquele espaço que nós estamos. Aqui nós nos referimos ao nosso espaço profissional, mas eu digo assim, o espaço profissional nós chamamos também de um ambiente social. O primeiro ambiente social onde nós vamos fazer esse aprendizado é na família. O segundo, no ambiente da escola, né? O terceiro, mais importante, é o ambiente da nossa atividade profissional. O que nos ajuda muito também é nós lembrarmos de que o nosso ambiente profissional ele vai pedir com mais propriedade que nós entendamos que ali nós representamos um papel, e aí me remeto ao teatro mesmo, a Jacob Moreno, que trabalhou muito essa questão e fez uma contribuição fantástica aí para as organizações, para nós estarmos de uma forma consciente, coerente, elaborando esse papel e analisando se esse papel está adequado. Agora, nós já sabemos fazer isso, nós já nascemos numa condição que nós fomos criando scripts para nos relacionar com pai, com mãe, com madrinha, com padrinho, com cachorro. Então, nós sabemos fazer isso. Agora, podemos buscar aí esse trabalho do Jacob Moreno, que ele até traz, quando nós vamos analisar o nosso papel profissional, ou até qualquer papel, mas aqui estamos nos referindo à nossa atividade profissional, nós vamos ter 3 estágios. Tem aspecto do nosso papel que nós precisamos adotar integralmente. Se você trabalha numa empresa, se você é um funcionário, uma funcionária, né, você está debaixo de uma cultura. Eu digo até que é mais fácil, né, porque você chega lá, você já tem a descrição do teu cargo, né, você já tem pelo menos um caminho de como você se organizar. Agora, se você é uma pessoa em que você trabalha de uma outra forma, né, de uma forma independente, ou você é dono do seu próprio negócio, que é você que define algumas coisas, não tem ninguém para te ajudar, né, é importante de vez em quando você parar e dar uma analisada. Então, tem coisas que, queiramos ou não, nós precisamos adotar integralmente, senão nós ficamos disfuncionais dentro daquele organismo social. Entender que não existe um mundo perfeito, né? Nenhuma empresa, nenhuma família, nenhum ambiente escolar vai atender nossos desejos. E sim, vai conseguir suprir algumas necessidades, e às vezes por ordem até de prioridade. Porque às vezes essas necessidades, elas vão depender de tomada de decisão, até de recursos financeiros. Quando nós olhamos dessa forma, nós vamos nos frustrar menos, porque muitas vezes a nossa frustração vem de expectativas irrealistas. Nós esperando que desejos sejam atendidos. Ou nós queremos nos relacionar com seres perfeitos que não existem, né? E acabamos nos frustrando, e nos desequilibrando, e nos tornando muito disfuncionais. Então, tem aspecto do papel que ele precisa ser tomado integralmente. Tem aspectos do papel que você vai construir
o script de como você vai se relacionar com aqueles que fazem interface com esse papel. Em geral, com a tua liderança, porque existe uma relação ali de cliente-fornecedor, né? Em algum momento, a tua liderança é fornecedora de informações, de demandas, de recursos, e você de serviços, né? Ou de produtos prontos, né? Então, existe uma relação aqui. Então, é você que vai combinar como isso vai acontecer. Não espere que isso simplesmente se organize, porque não vai. É isso que nós chamamos de protagonismo. Você procura, você agenda uma reunião, você se prepara para fazer esses acordos. Também com os seus pares, aí nós vamos falar do fluxo, né? Quando você está dentro de um sistema maior, você faz parte, você é uma etapa de um processo. E para não perder o timing, porque, em geral, muitas das não conformidades que nós vemos acontecer nas empresas vêm por situações de fluxo dentro do tempo, que nós vamos chamar, então, né, das não conformidades, né, com relação a prazo, ou porque ficamos na correria, porque esse timing foi perdido, nós acabamos não observando algumas coisas e geramos ali não conformidades, e sabemos todas as consequências disso. Para a nossa autoestima, para a nossa credibilidade, até para a própria empresa, né, ou para o negócio que nós estamos ali, porque sempre vai estar envolvido o custo. Ah, Jussara, mas foi só tempo. Tempo está ligado ao custo, né? Então, como que eu vou administrar essas relações? Como eu vou combinar com o meu fornecedor aqui agora nesse fluxo horizontal, com o meu cliente interno? Gente, isso precisa ser no miudinho, no mínimo. Se nós fazemos uma avaliação dos indicadores uma vez por mês, nós precisamos sentar e realinhar. Olha, são quase 40 anos que eu trabalho com isso. E eu digo assim, tem vezes que nós estamos, gente, batendo na trave, usando o futebol como exemplo, e uma hora vai para fora, sabe? A bola vai para fora, né? Então, assim, vamos ter esse capricho, sabe? Vamos combinar, alinhar, nós vamos, olha, trabalhar preventivamente, evitando conflitos, não conformidades, enfim, e vamos, às vezes, nessas interações, de uma forma criativa, nós vamos encontrando soluções, aquilo que nós chamamos de melhoria contínua. Então, esse segundo movimento, quando nós estamos trabalhando com o nosso papel, tem a ver com esses ajustes. Então, veja, aqui é até chamado de role-playing, onde você tem uma flexibilidade para a atuação. Então, tem o aspecto do papel que você toma inteiro, um aspecto, né, em que você combina, e tem um aspecto que nós chamamos de role-creating, que você ali vai criar. Então, nessa relação, vamos colocar aí do role-taking, que é quando você pega o papel, né, de uma forma integral, playing é quando você faz ajustes, e creating é quando você precisa realmente estar criando ali uma situação para que termine aquela interação, aquela atividade de uma forma virtuosa. Esse exemplo que eu dei, em que você vai combinar, né? Você vai combinar com o teu líder, com os teus pares, se você é uma pessoa na liderança, com cada liderado, como vocês vão funcionar. O role creating é justamente no momento que você está interagindo, que você vê como que essa conversa está acontecendo, naquele momento você ir por caminhos mais virtuosos, ir por caminhos que aquela interação vai terminar de uma forma positiva. E aí é treino, e eu digo, tem ferramentas para tudo isso. Hoje nós não podemos nos queixar. Ah, a empresa não me desenvolve. Gente, está tudo, eu digo assim, está tudo free aí, disponível para nós. É só a gente fazer o garimpo, né? E não é muito difícil, e também se dedicar, né? Então, o autodesenvolvimento, né? Nós estamos preparados para a nossa atividade profissional, é uma atividade nossa. Quando nós vamos pensar em carreira, a atividade profissional que você está fazendo nesse momento, que aí é importante que você também coloque um propósito, assim como você coloca o propósito de vida, qual é o propósito com a minha carreira? Que tipo de profissional eu quero ser? Como eu quero ser lembrado pelas pessoas que conviveram comigo? E cada passinho, né? Não deixe muito tempo, uma vez por ano, né? Dá uma olhada se como você está se conduzindo, você está atendendo o teu objetivo de carreira. E é importante conversar com as pessoas que você está convivendo no ambiente profissional. É isso que nós chamamos de feedback. Até prefiro falar alinhamento, né, um diálogo, enfim. O
onde você pergunta, olha, o meu propósito é isso, na tua percepção, como eu me conduzo, eu estou caminhando nessa direção? Porque todos nós temos uma área cega. Quem quiser aprofundar, só dá uma olhadinha na janela de Johari. Todos esses termos depois nós vamos colocar aqui, tá? Para que você possa ter, né, pesquisar, ficar mais fácil. Então, esse é uma ferramenta, né, uma atividade muito importante, de eu estar olhando aí para o meu propósito de carreira. Agora, lembrar que a carreira é você que gerencia. Se você está numa empresa, não é o RH que vai gerenciar a tua carreira. Porque aí nós vamos chamar de atividade profissional. Você está no emprego. Jussara, eu sou profissional liberal. Então, você está numa atividade remunerada. É a tua fonte de renda ali, né? Então, como que essa atividade que eu estou fazendo hoje se alinha com o meu propósito de carreira e se alinha com o meu propósito de vida. Porque olha, é comum, e eu digo até como coach, eu trabalho com programas para fechamento de carreira. A pessoa que está, principalmente com pessoas que têm o próprio negócio, onde elas vão se desligar, estão no processo sucessório, estão deixando o negócio. É um momento difícil, é um momento delicado, mas importantíssimo. Quando nós somos donos do nosso negócio, preparar a empresa, preparar a família e se preparar para o processo de sucessão. Então, eu vejo, muitas vezes, pessoas frustradas. Até o negócio é próspero, está tudo bem, mas quando chega lá, ela vê assim, puxa, os filhos, para mim, eu não tenho memória dos meus filhos quando eram pequenos. Eu até convivi, mas a minha cabeça estava em outro lugar, não estava ali com os meus filhos naquele momento. Sabe? Então, uma frustração, porque nunca parou para pensar, cara, o que eu estou fazendo está, de fato, contribuindo para o meu projeto de vida? Se eu tenho um plano de ter uma família que se respeite, que seja unida, o que eu faço está construindo isso? E aí nós vamos ver, às vezes, uma pessoa que para o mundo foi bem sucedida, mas ela é uma pessoa frustrada. E, gente, hoje a gente sabe que tem uma série de pirulazinhas para nos anestesiar, mas não tem o que vai colocar ali aquela sensação gostosa de que você chegou aonde você queria chegar. É uma realização. É uma coisa que, primeiro que não tem preço, porque isso não se compra, se constrói. E é possível sim. Puxa, Jussara, eu já estou com tal idade, dá tempo. Enquanto é vida, dá tempo. Volte. Se conecte, conviva, converse, dialogue. Tem pessoas que até vão olhar fotografia, sabe? Vão lá tomar um café com o filho, que já assumiu a empresa, tudo, para se lembrar. Vão retomar essas relações, que às vezes foram deixadas para trás. Mas por que a gente não pode fazer isso no dia a dia? Dividindo o nosso tempo para que cada aspecto seja atendido. Eu tenho trazido aqui o que é a saúde integral, que isso é fundamental. É todo dia a gente cuidar um pouquinho do corpo físico, um pouquinho do nosso corpo emocional, um pouquinho do mental, um pouco do espiritual. Todo dia um pouquinho. Então, esse pouquinho, você vai perceber que você avança. Agora, tudo isso é um preparo para você ir na direção do teu propósito com aquela atividade profissional, um propósito com a tua carreira e um propósito com o teu propósito de vida. Nós precisamos estar preparados, sempre nos mantendo preparados, mas nós temos esse movimento aí. E eu quero até aproveitar, quando nós falamos de conhecimento, eu vou falar aqui daquilo que nós falamos do que está à nossa disposição, porque tudo precisa de energia. E, na realidade, a energia seria a substância primeira, pelo menos no nosso entendimento aqui, dos cientistas, e a matéria é essa energia que ela vai se tornando cada vez, numa vibração mais lenta, chamamos de energia coagulada. Então, quando nós estamos trabalhando com isso, nós sabemos que vivemos na dualidade. Então, nós vamos precisar lidar com esse aspecto da dualidade. E nós sabemos que existe a energia do feminino e a energia do masculino. Aí é um estudo de Jung, onde ele traz que nós temos ambos movimentos à nossa disposição. Tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino tem a energia do masculino e do feminino à sua disposição.
para nós utilizarmos, né? Para nós utilizarmos, para conseguirmos realizar as coisas aqui. Então, as duas precisam estar presentes. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é a energia do feminino? Novamente, tanto o gênero masculino quanto o feminino precisam, em algum momento, utilizar esse recurso para organizar as coisas. É onde nós vamos ter o cuidado com as coisas. Nós vamos fazer o nosso plano, nós vamos ver se os recursos são disponíveis às pessoas, como é que está o tempo com relação a isso. Tudo isso nós vamos utilizar essa energia do feminino. Quando tudo está ok, nos colocar a caminho, avançar no sentido do objetivo, é o movimento, é a energia do masculino. Então nós precisamos observar todos os dias como é que nós estamos fazendo. Eu vejo pessoas com um talento incrível, com um negócio que eu digo, cara, você tem um bilhete premiado na mão e que não conseguem avançar, porque às vezes eles ficam ou só na organização, organiza, mas não se movimenta. Ou se movimenta de qualquer jeito, aí não consegue, passo a passo e construindo os resultados. Resultados se constrói passo a passo, em qualquer coisa. Nenhum de nós já viu, né? Você faz um dia de academia e você já está para qualquer coisa. Você vai conseguir gerenciar uma emoção passo a passo. É todo dia um pouquinho. Você não vai acordar uma manhã, nossa, né? Não existe mais medo, não tem mais raiva, não tem mais tristeza, não tem mais nojo, não tem mais alegria. Não, né? Oh, tá tudo... Nada. É todo dia nós vamos fazer um pouquinho. Então, isso é viver de acordo com a realidade, né? Esse é o mundo real. E um ponto importante que eu quero trazer aqui também é a questão do tempo. A maioria de nós se queixa do tempo. E o tempo é a única variável estática. O tempo nunca vai mudar. Então, você não vai falar, nossa, eu fui surpreendida hoje. Hoje teve 23 horas no dia. Olha só, né? Teve só 40 minutos. O tempo é uma realidade estática. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade com o tempo? Né? Porque a gente fica assim, nossa, é verdade, Jussara, o tempo não tem como comprar, nem vender, nem estocar, nada. Então, é algo muito lógico, né, que eu posso usar, mas por que essa dificuldade com o tempo? Porque nós não temos recursos internos para lidar com esse tempo, porque esse tempo do relógio é um tempo convencionado por nós, seres humanos, para lidar com as nossas situações. Dá uma olhadinha, eu não sei se ainda tem no Netflix, um documentário muito bacana, até um documentário brasileiro, Quanto Tempo Tem? Olha só as reflexões que vocês vão encontrar lá. Eu assisti mais de uma vez, eu gosto daí de refletir, passar um tempo, né? Aplicar aqui no meu dia a dia, depois voltar lá, né? Vale a pena dar uma olhadinha ali, né? Porque também isso é um ponto importante, né? Quando eu estou nessa construção do meu papel profissional, eu preciso estar olhando para essa questão aí do tempo. Como que eu estou usando o tempo? Como que eu estou dividindo o tempo? Como que eu estou usando para organizar? Como que eu estou usando para avançar passo a passo? E eu reforço novamente, nós temos todos os recursos, nós temos ferramentas aí à nossa disposição. Sabe, não dá para a gente usar isso como desculpa, né? Ah, não posso, né? Não dá. Está à nossa disposição. E se você está fazendo tudo isso e você perceber que a empresa não te valoriza, ou você fez uma análise do teu negócio. É importante muitas vezes a gente fazer uma análise. Tá, o meu negócio está rendendo dinheiro, tá, mas ele é viável economicamente? Nós precisamos olhar para isso, né? E ver se nós precisamos fazer alguma mudança na nossa atividade profissional. Às vezes nós vamos precisar procurar um outro trabalho. Não dá, você não é reconhecido, você vê que vai ser difícil ali você avançar, né, naquilo que você quer para a tua carreira. Não saia no emocional, né? Prepare, organize. Quando você for sair, deixe alguém pronto, né? Não vá simplesmente abandonar o teu trabalho, né? Prepare alguém, sabe? Saia dali com condições de portas abertas, mas vá buscar realmente um lugar aonde você também é valorizado. Você também precisa escolher o ambiente onde você vai trabalhar. Muita gente fala, não, ai que bom, aquela empresa me aceitou, eu sei. Porque às vezes a gente está desempregado, a gente precisa. Mas dentro do possível, faça isso, dentro do possível. E vou dar um depoimento aqui para vocês. Eu comecei do zero, uma carreira com 38 anos de idade, sendo a provedora da família, por uma situação que aconteceu na família,
sem ninguém me conhecer na minha cidade. Ninguém. Eu comecei do zero absoluto. Então, a carreira que eu tenho hoje, eu comecei com 38 anos. Quando veio a pandemia, eu fiquei totalmente desempregada, porque eu sou uma profissional liberal. Eu tive que me reinventar na modalidade online. Imagine que eu trabalho, 90% do meu trabalho era presencial. E era um trabalho, eu trabalho com laboratório em sala, né, com simulações. Fazer isso aqui, né, pelo online, pelo virtual, como fazer isso? Eu fiquei desempregada, literalmente. Eu precisei me reinventar, combinar com a família, vamos pôr o pé no freio aí, né, porque aí rapidinho a reserva vai, né, me reinventei para conseguir mudar aí a minha carreira, dar uma outra direção na minha atividade profissional, inclusive também agregando outros serviços no meu portfólio, trazendo, né, até alguns serviços que eu tinha deixado para casa, né, enfim, e para me reinventar. Então, eu passei pela experiência de estar desempregada. E eu vi, assim, pessoas com a minha idade que ali jogaram os pés, sabe? Não se deram ao trabalho de fazer essa mudança, essa readaptação. Eu digo assim, claro, ganhou a família, né? Porque continuei daí, né? Também gerando renda, gerando recursos, mas quem ganhou fui eu, com certeza. Né? Tanto que hoje eu posso estar aqui falando para você que sim, dá certo, funciona. Vai ser simples, vai ser fácil? Não, mas é possível, né? Então, é possível sim. Aí, essa busca, né, por uma outra atividade profissional, por isso que, se você é profissional liberal, também dá uma olhada no teu negócio, ele é viável economicamente. É preciso, de vez em quando, dar essa analisada, porque, às vezes, você vai ter uma baixa, né, de resultados, enfim, e por isso que é importante, gente, olha, se tem uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, bem importante, tudo é, né, mas aqui fazendo uma ênfase, a minha primeira formação foi contabilidade, né? Trabalhei nessa área. O tempo que eu fui funcionária, né? Eu tinha essa formação. E quando me formei em psicologia, eu já estava trabalhando, né? De uma forma independente. Então, assim, uma coisa que nós precisamos estar muito, muito atentos, né? É para a questão, cara, agora até me fugiu o que eu ia falar. Entrou duas coisas aqui de pensamentos com relação de aprovisionamento de recurso financeiro. Você sabe que quando a gente fala de aprovisionamento, né, a gente fala assim, olha, se você trabalha com um profissional liberal, você precisa ter de reserva pelo menos 3 ou salários, né, ou 3 o triplo daquilo que você precisa para você se estabelecer, pagando as despesas fixas, né, aquilo, para você não entrar no desespero. O desespero não é um bom conselheiro. Falava isso também para as empresas, né, tanto que existe isso, o aprovisionamento. Né? Chegava lá no final do ano e daí, né? Tem o 13º, tem isso e aquilo. E, gente, é muito comum, né? Não aprovisionarem e daí a situação fica bem, bem, bem complicada. Entrar em endividamento, muito cuidado, né? Trabalhar muito com os desejos. O desejo é da ordem do infinito e do impossível. Cuidado, porque às vezes a gente precisa de algo que seja imponderável, né? De uma nutrição imponderável. No início aqui dessa conversa eu chamei de espiritual. Nós precisamos de uma experiência de ver um pôr de sol, de só colocar o pé no chão, pode ser mesmo dentro de casa, né? Uma coisa assim, mas nós não paramos para nós analisarmos qual é a minha necessidade real. Né? Aí entra o autoconhecimento, é isso, né? Você rapidinho, opa, eu não preciso de matéria, eu não preciso de uma blusa nova, eu não preciso comer um churrasco, eu preciso ver um pôr do sol. É essa a minha necessidade nesse momento, é isso que eu preciso me nutrir. Porque é muito comum nós confundirmos essas necessidades imateriais, de beleza, de afeto, de compartilhar, às vezes de dar um espaço de fala para alguém, um acolhimento, nós confundimos com fome de comida, com necessidade de um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, um relacionamento novo.
e vamos nos afastando cada vez mais daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é o nosso objetivo, daquilo que vai nos levar para uma vida saudável e de realização. Lidando muito bem com a dualidade, com a polaridade, sabendo nesse momento eu vou usar aqui a energia do feminino, agora deu, agora eu vou para a energia do masculino, como um movimento mesmo, as duas pernas, que uma apoia a outra, uma complementa a outra no caminhar. Espero que esse assunto tenha sido útil para você e nos vemos por aí. Eu estou gravando até aqui na terça, que é o dia que eu me comprometi comigo, de estar colocando aí o conteúdo, né? Esse é o meu compromisso. Eu vou estar fazendo um evento, eu fui convidada aí para um mini MBA, e eu vou estar fazendo o primeiro módulo, que é justamente sobre autoconhecimento. E vou estar com uma galera maravilhosa ligada à saúde. Como eu não pedi autorização para falar o nome, né, da empresa, não vou falar aqui, mas eles têm um trabalho incrível, maravilhoso, com relação à saúde integral. Então, vou estar lá com essas pessoas, por isso que eu já gravei aqui, né, para terça-feira, está disponível. Beijo no teu coração e nos vemos por aí. Se você ouvir uma musiquinha de fundo, é da Margarete Áquila, Margarete mesmo, Áquila, tem ali no Spotify, e deixa eu até anotar aqui, foi 432 Hz, isso mesmo, binaural, eu quando estou atendendo, eu deixo bem baixinho, porque ele faz um equilíbrio nos nossos hemisférios, né? Então deixa o nosso cérebro mais ajustado para a gente performar. Mas eu deixo bem baixinho, né? Porque mesmo esses sons mais baixos, aí o nosso cérebro está ouvindo, tá? Então tá aí só para... Puxa, tem uma musiquinha lá no fundo, Jussara? Tem sim, tá bom? Beijo no teu coração, aí nos vemos por aí.